Bem-vindos ao Deep Dive. A gente ouve a expressão salvo pela graça, assim, a vida inteira, né? Mas a fonte que temos aqui, um devocional bem detalhado sobre a carta de Tito, sugere que talvez a gente tenha entendido o conceito um pouco errado. Exatamente. Nossa missão hoje é mergulhar em apenas 4 versículos, Tito 2, do 11 ao 14, para descobrir o que essa tal de graça realmente significava para quem ouviu sobre ela pela primeira vez. E o cenário é fundamental para entender isso. Essa carta ela foi enviada para Creta, uma ilha com uma reputação, olha, terrível na antiguidade. Terrível como? Tinha um poeta, o Epimênides, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Nossa! A coisa era tão séria que o verbo cretizar virou sinônimo de mentir. É nesse ambiente, sabe, uma bagunça moral completa, que surge essa ideia de uma graça que transforma. Ok, vamos desembrolhar isso. A fonte foca muito nas palavras originais em grego, né? Parece que as nossas traduções perdem um pouco do impacto. Servem bastante. A palavra para graça, por exemplo, é charis. E não é só um favor que a gente não merece. A fonte descreve como uma força dinâmica de Deus, uma energia mesmo. Uma energia ativa. Isso. E o texto diz que ela se manifestou, do grego epiphanene. É um verbo que indica, tipo, o surgimento de uma luz súbita inesperada. Ah, claro. É a mesma raiz da palavra epifania. Então, Exatamente. A graça apareceu de repente com a primeira vinda de Cristo. que interessante. Então não é algo passivo, é uma intervenção. Como acender uma luz num quarto totalmente escuro. Mas a parte que mais me chocou foi o que essa graça faz. A fonte diz que ela nos educa. E aqui é onde a coisa fica realmente contraintuitiva. O verbo grego é paideusosa. Certo. E ele significa treinar, disciplinar, corrigir, como um pai faz com o filho ou um treinador com um atleta. É uma palavra bem rigorosa. Então a graça não é permissiva. Pelo contrário, nesse texto, ela é uma mestra exigente e ela nos treina a renegar, arnessamenoi, a impiedade e as paixões mundanas. Nossa, isso muda tudo. A gente pensa em graça como um abraço. E o texto está descrevendo quase um personal trainer espiritual. É uma ótima analogia. Uma força que exige uma ruptura. E a fonte até comenta que esse verbo renegar é o mesmo que Pedro usou para negar Jesus. Ou seja, é uma negação pública definitiva. É uma ruptura radical. Isso leva a gente à consequência. Se a graça é essa professora exigente, qual é a lição de casa? O que se espera que aconteça? O texto diz que o objetivo é criar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso. Mas isso não parece um paradoxo? Se as obras não são a raiz da salvação, por que o texto termina com tanto foco nelas, usando uma palavra como zeloso, que soa quase como fanático? O que é fascinante aqui é a sequência. A fonte deixa isso muito claro. Primeiro, a graça aparece e nos resgata. Ok. Segundo, ela nos purifica e nos treina. Só então, como resultado, a gente se torna esse povo apaixonado por fazer o bem. Ah, entendi. As boas obras são o fruto, não a raiz. Exatamente. Isso destrói duas ideias opostas, tanto o legalismo, de que você precisa fazer coisas para ser salvo, quanto a ideia de que, por estar salvo, você pode fazer o que quiser. Faz sentido. A transformação é a evidência do treinamento. E a fonte ainda aponta mais um detalhe crucial no versículo 13, sobre a identidade de Jesus. Sim. Esse é um ponto importantíssimo. O texto chama de o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Certo. A fonte explica que, pela gramática do grego original, é impossível separar Deus de Salvador. Os dois títulos se aplicam diretamente a Jesus. É uma das afirmações mais fortes sobre a divindade dele em todo o Novo Testamento. Uau! Então, resumindo a ideia, a imagem que fica é que a graça não é um passe livre, mas um programa de treinamento intensivo. Isso, especialmente necessário em lugares complicados como era a Creta antiga. É uma força ativa que nos transforma de dentro para fora.
E essa salvação acontece em 3 tempos, né? Exato. No passado, ela se manifestou. No presente, ela está nos educando. E no futuro, nós aguardamos a manifestação da glória. Ela nos ancora no que já aconteceu, nos transforma agora e nos dá uma esperança para qual caminhar. Perfeito. Para encerrar, a fonte nos deixa com uma reflexão que traz tudo isso para o nosso mundo. Se a graça é essa força que nos treina para uma ruptura radical, que paixões mundanas do nosso tempo, da nossa própria Creta moderna, ela nos chama a renegar hoje, de forma decisiva?